Boa noite, sejam bem-vindos aí, vamos começar mais uma live, vamos esperar o pessoal chegando. Hoje nós vamos fazer uma live falando sobre a liderança, né? Liderando em tempos de crise, e aí, logicamente que as pessoas têm nesse tema normalmente uma ligação com, como eu posso dizer, com empresários, empreendedores, mas na verdade qualquer pessoa pode estar liderando, né? Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Vamos esperar uns minutinhos aí que deve chegar também meus colegas, tanto César Tucci como Renise Gomes, para fazer essa Power Live muito legal do nosso time do empoderamento profissional. Esperar um pouquinho o pessoal chegando. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Vocês estão chegando. Muito bom aí rever alguns amigos, né? Então, vamos lá. Vamos ver aqui. César já deu ok. Tá chegando aqui também. Muito legal. E hoje nós estamos com uma participação distante, né? Porque a Renise foi para o Rio de Janeiro, tá lá resolvendo algumas questões. E aí ela vai fazer a live de lá, né? Do Rio de Janeiro, tentando entrar. E aí eu e o Tuti de Santos e a Renise do Rio de Janeiro. Muito obrigado aí pela presença de vocês. E aí a gente vai ter essa... Pronto, Tuti chegou. Boa noite, parceiro. Só pedir para entrar aqui, a gente já vai aceitar. Lucrécia, o pessoal chegando. E lembrando que às 23 horas tem nossa meditação. Para quem está seguindo, né, aqui para essa live, você pode curtir, né, seguir a página tanto do Empoderamento Profissional 3.0, como do César Tucci, como da Renise Gomes. E às 23 horas nós teremos a meditação, que é uma live que a gente está fazendo todas as noites, que a gente medita para ajudar as pessoas no controle da ansiedade, para fazer as pessoas dormirem. E aí tem sido bem bacana também. Se por acaso você ainda não me segue no Instagram, por favor, o faça, que vai ser bem bacana, tá bom? Cadê o Tuti? Ainda não fez o seu pedido. Vamos lá. Vou chamar aqui rapidamente. Cadê Tuti? Estou esperando aqui o Tuti convidar. Eu convidei ele me convidou ao mesmo tempo, hein, Tuti? E aí? Tudo bem? Deixa eu afastar um pouquinho a câmera agora aqui, porque senão fica muito Eu também. Pronto. E aí? Eu me enviei a solicitação, mas aí não sabia se estava certo, porque não vinha uma resposta. Uhum. Mas aí depois deu certo. Eu sempre me perco nesse Instagram. E Olha, aí, todos bem? Boa noite a todos. Por incrível que pareça, Tuti, já faz um tempão que a gente não faz uma Power Live, principalmente no meu perfil, né? Porque a gente teve uma sequência aí que a gente fez no teu, na Renise e tal, e agora a gente tá voltando, porque a gente fica rodiziando, né? E aí a gente... Olha, agora a Renise chegando também, direto do Rio de Janeiro. Uhum. Vamos lá, vamos ver aqui. Também trazer a Renise logo aqui, porque eu fico tímido. As pessoas acham que eu falo muito, mas na verdade eu sou super tímido. E aí eu preciso de companhia aí. Olha só. E aí, querida? Tudo bem? Que loucura, né? Que loucura. Uma loucura. Vocês têm noção que eu estou fazendo essa super live aqui? Se fosse de meditação, ia ser uma loucura, né? Mas essa Power Live, eu estou fazendo aqui da TV porque nesse momento, simultaneamente, eu estou aqui na minha sala, simultaneamente está acontecendo um debate ao vivo aqui na TV da OAB de Santos. Nossa! E eu tive que organizar tudo. Coincidentemente, o debate começou também às 9 horas, né? Na Santa Cília TV.
Então eu tive que, né, correr, fazer todas as coisas para que desse certo, né, funcionar, né, fazer o reloginho funcionar, e agora estou aqui com vocês. E hoje eu sou anfitrião, então fico muito feliz porque fazia tempo, eu estava falando para o Tuti, fazia tempo que vocês não vinham aqui para o meu Instagram, né? É. E aí, Tuti, você tá bem, cara? Tudo bem, graças a Deus. Eu acabei de sair de outra live também, tava meio acelerado aqui, daí agora a gente vai entrando de novo em sintonia aqui com calma. Já vi bastante gente conhecida aí, a Laís, minha amiga, Sandra Mara, Previ Mag, a Ana Lúcia Matos Paranhos, a Adriana Paula tá aí, quem mais, gente? Cárcia Magali, a Helena Martinez, eu vi que a Bernadette tinha entrado, não sei se ainda está aí. A Bruna Cujavo, saudade de você, Bruna, quanto tempo. E outros que eu já não consigo ver aqui, porque Vai Adelaide, sumindo, né? Michele. Vai sumindo. Legal, pessoal. Quem gostar já vai pondo o coraçãozinho para isso ir espalhando. Nosso tema de hoje é liderança. Liderança. E liderança é um assunto que todos amam, porque como eu estava falando logo no início, antes de você chegar, e a Renise também, a Renise daqui a pouco volta, porque a Renise está lá no Rio e ela está se conectando pelo celular, né? Porque ela está aí em trânsito, não está na casa dela, e aí automaticamente ela está entrando lá pela conexão. Então pode ser que de vez em quando caia, né? Mas não tem problema. De qualquer forma, nós dois tocamos, né, Tuti? A gente Vamos lá, sim. vai seguindo em frente. Né? Sim. Até porque vamos fazer uma live bem rápida hoje, porque quando o assunto é liderança, não tem embromation. Não adianta ficar enrolando. Né? E aí, assim, várias pessoas que estão aqui na live hoje me perguntando assim, poxa, mandaram até no Instagram, mas liderança, né? Vocês falam de desenvolvimento humano, de pessoas, tá? E falar de liderança tem a ver com empresário, né? Então vai ser uma live só para empresário. E, na verdade, liderança é algo que impacta para todo mundo, na vida de todos nós, não é isso? E impacta para todo mundo e impacta em todos os setores da nossa vida, né? A começar, como costuma lembrar a Renise, que a gente precisa ser líder da gente mesmo, né? E todo mundo que está aqui lidera no seu lar, lidera, nem que seja na mesa, né? Na sua mesa de trabalho. Mas, assim, liderança, gente, a gente não pode se fixar só na liderança formal, né? Aquela em que você tem um cargo, em que você tem lá o gestor de não sei o quê, supervisor, coordenador, ou vulgarmente chamado chefe. A gente, na verdade, está liderando o tempo inteiro e algumas vezes os líderes informais têm mais poder dentro de uma empresa do que o próprio líder formal. Né? Exato. E a capacidade de liderar, de inspirar, de mobilizar pessoas com um objetivo, sim, ela é muito valorizada pelo mercado, obviamente. Né? Basta a gente ver um Bernardinho aí, que diferença ele faz quando ele está dirigindo um time de vôlei. Mas também na nossa vida é uma força importante, porque em alguns momentos a gente vai ter que exercer esse papel, querendo ou não, muitas vezes nos cabe liderar situações e fugir da raia, às vezes não é opção, porque Exato. aí a gente cai na omissão, concorda? Concordo, claro. Concordo. E assim, eu gosto muito de citar, eu sempre falo, né, nas minhas apresentações, sobre falando, pronto, temos nossa líder de volta. Eu já avisei o pessoal que... eu tô na casa da minha mãe, não tem Wi-Fi, e eu acabei de chegar, tomei um banho e sentei aqui. Então a internet ainda não está muito... A internet é instável, né? Desculpa. Eu acabei de avisar o pessoal, falei, ó, a Renise vai de vez em quando cair um pouquinho e tal, mas está aqui, está participando com a gente. E assim, se por acaso você ainda não segue, né, um de nós três, então Ari Brito, César Tucci e Coach Renise Gomes, siga no Instagram para você poder ficar sabendo das nossas novidades e os treinamentos, as coisas que a gente realiza. Nós três temos feito uma série de lives, né, justamente porque a gente aborda a questão do empoderamento profissional e a gente criou, né, um projeto juntos que a gente tem desenvolvido. E aí, para dar essa sinergia, de vez em quando a gente senta aqui para bater um papo, mesmo quando uma das pessoas está tão longe no Rio de Janeiro.
Então, A gente podia aproveitar que a Renise conseguiu entrar e falar para ela falar. Ela está trabalhando, está dando treinamento sobre liderança, né? Liderança. Como bate esse tema para você, liderar em tempo de crise? Agora a gente deixa você falando, Renise, enquanto você conseguir ficar online, aí o microfone é seu, bora lá. Tá bom, meus amores. Deixa eu só colocar, eu vim para o Rio de Janeiro, a minha mãe, amada e querida, teve uma fratura e teve que ir para a UTI ontem, então eu vim com o coração na mão, mas é prazer de chegar na casa dela e estar aqui com as coisinhas dela, né? A gente estava conversando com as amigas, né, e falando que tudo que eu sempre quis fazer por ela, eu fiz. Eu levei ela para viajar na Disney, em todos os lugares do mundo, muito amor, ligava todo dia para ela. Então, assim, o amor é imenso e a gente só quer bem. Então, eu quero estar do lado dela enquanto preciso for aqui. Só para fazer esse adendo e ficar claro. Tudo começou no domingo à noite a ficar mais complicado. E aí, vindo para o nosso tema da liderança, né? É um tema que nós três amamos muito, treinamos, né, em empresas, em diversos programas que nós temos, inclusive no nosso projeto do empoderamento profissional. E eu tenho o meu programa de desenvolvimento de liderança, que é o Líder Eficaz. Nossa turma aí está na 7ª semana, eu já vi que tem diversas aqui na turma, fico muito feliz de ver. Estaremos juntos na sexta, né? Como é que é? Estaremos juntos nessa sexta. Nós tivemos a aula do Ari Brito e nessa sexta nós temos a aula bônus do César Tucci. Olha que legal. Olha que legal. Falando também. Então, assim, a rotina de um líder, ela já é complicada dentro de um ambiente corporativo, né? Já é repleta de desafios e tudo. E manter esse papel, que não é tarefa fácil, no momento de crise, no momento de pandemia, no momento de todas essas mudanças, requer muita atenção, né? Atenção desse líder, muito cuidado, muito planejamento, né? Sabendo que a importância dele é imensa. E a gente costuma dizer que ele é 80% dessa engrenagem. Então, aquilo que ele leva para a sua equipe, aquilo que ele leva para a empresa, aquilo vai sendo multiplicado através dessa engrenagem, né? Então, o líder, ele é fundamental. Acho que a minha internet agora ficou legal. Eu tinha roteado para o computador, mas aí eu já tirei, então acho que agora vai bem. Podem ficar à vontade. Você liderou a situação. E você, então, Tucci, meu querido? A gente está vivendo um momento de crise, né? Já faz tempo. Uhum. Por sinal, a gente vive uma crise desde que eu nasci. Porque a gente sempre fala que o país é o país do futuro, tal, que um dia vai melhorar. Então, eu já cheguei à conclusão de que se alguém encontra alguém que fala de crise, eu falo assim, tá, qual crise que você está falando? A crise dos 50, dos 40? Porque desde que eu nasci... Qual fase da crise? Pois então, a gente trabalhou juntos, né, eu e Renise, então a gente tem algumas experiências compartilhadas nesse sentido. Eu terminei meu estágio na Caixa Federal de 30 e tantos anos como gerente de regional. Então, eu tinha 140 e poucos liderados, alguns presenciais e outros em unidades espalhadas pela região, alguns num regime de contrato, outros no outro regime de contrato. E como você falou, né, a gente sempre ouviu falar que estava em crise, que a coisa estava mudando. Então, eu ligo muito a questão da liderança justamente com essa capacidade de, primeiro, né, como nós dissemos, inspirar, mobilizar as pessoas na direção de um resultado, compartilhar uma visão, né, uma visão compartilhada de um determinado objetivo, mas, sobretudo, no tempos que já não posso dizer só atuais, que já vai umas décadas aí, uma pessoa preparada para lidar com a mudança o tempo todo. E isso inclui lidar com o mundo subjetivo. A gente vem de uma história onde o líder só se preocupava com a dimensão objetiva, a meta, os números, o que ele via, né, o comportamento. Você lembra de relógio de ponto? Se o cartão de ponto estava batido no lugar certo e na hora certa, e se os gráficos estavam para cima, mas
conforme o ser humano avança em complexidade. Ele se torna maravilhosamente mais consciente, mas também maravilhosamente mais exigente. Suas necessidades se refinam. E hoje nem os empregados aceitam um chefe do tipo chefe, né? E nem o tipo chefe hoje mais é considerado o líder ideal, né? Porque a gente vai ter que ter esse olhar para o subjetivo, para aquilo que a gente não vê, que é o mundo que acontece no interior das pessoas ou na cultura da empresa. Né? Tomando o exemplo da Renise hoje, não teria como, se a Renise tivesse que trabalhar hoje, com a mãezinha dela internada na UTI, com, né, o problema que ela teve de fratura, eu falar, Renise, problemas pessoais é daqui para fora. Como se falava antigamente, isso não existe. Não existe, nunca existiu. Sim. Mas hoje, mais do que nunca, né? Então, eu teria que acolher essa colaboradora, de repente chamar na sala, Renise, como é que está sua mãe? Né? Porque não adianta, não é? Eu até me arrepio falando isso, porque é o humano com o humano. E eu acho que essa liderança humanizada é o nosso grande desafio nos tempos de crises que ainda vão durar muito, porque nós estamos realmente num momento de transição, de mudanças profundas de paradigma. Com certeza. Eu gosto muito de citar o Paul Adler, né? Vocês sabem disso, até falo muito em palestras, que é esse conceito de trabalhar um triângulo da liderança, que é ter uma comunicação mais clara, você ter coragem e ter humanidade, né? Então, esse ponto de você ter uma pessoa que está passando por uma dificuldade, você não conseguir ter uma empatia pela dificuldade da pessoa, tanto que a gente até tinha conversado, falei com a Renise logo cedo, falei, vamos desmarcar, né? Não é melhor, tal. E a Renise achou que não deveríamos, até porque ela nesse momento também não teria muito o que fazer, né, em relação à sua mãe e tal. Então, assim, de repente até ela distrai um pouco aqui com a gente, né, Rê? Mas isso é humanidade, né? Humanidade é justamente a gente ter essa percepção. Como eu falei, agora, paralelamente a essa live, a gente tem um evento, a gente todo dia tem uma série de coisas. Até as pessoas me falam, meu, como que você consegue meditar às 23 horas, né, com um dia tão turbulento, ainda falar em meditação, em calma, né, em tranquilidade? É justamente porque a gente precisa ter foco, né? Aquela questão do mindfulness que a gente fala. Então, assim, se nesse momento você está presente, né, dá para fazer alguma coisa lá fora, né? Como eu falei aqui, né? Pô, a gente está num programa ao vivo na TV, assim, eu não estou lá no estúdio, né? Senão, claro, também teria desmarcado, né, a live, obviamente, né? Mas nesse caso não tem muito o que fazer. E aí, então, você ter esse olhar sobre o humano, né, sobre o outro, é muito importante. Então, gosto muito de pensar nessa coisa da clareza, da coragem e da humanidade. E aí, em alguns momentos, você tem que ter humanidade, em alguns momentos, você perceber que aquele teu colaborador está enrolando mesmo, e aí você tem que ter coragem de falar com ele mais duro, porque às vezes as pessoas acham que um bom líder, e aí falam, a diferença do líder para o chefe. Porque o líder, ele pega leve com todo mundo, e o chefe é grosseiro, tal. Não, né? Um bom líder também tem que ter coragem, às vezes, de falar, olha, eu não vou ser legal contigo agora, porque você não está sendo legal comigo. Né? Então, ter esse respeito, né? Ter essa percepção também é importante, vocês não acham? Com certeza, né? Toda vez que a gente vai usar até dessa humanidade, da compaixão, a gente tem que estar vendo os dois lados, porque se também não há um comprometimento, um engajamento, está prejudicando as outras pessoas da equipe, né? Aí vai gerar injustiça, vai gerar retrabalho às vezes, né? Uma série de coisas, né? E aí, voltando na fala do Ari, o Ari falou que desde que nasceu tem crise, né? O Tuti também falando isso. E se a gente sempre falou em crise, e a gente pensar na pandemia, né? Com o tamanho do impacto que veio em diversos setores, né? O desafio muito maior de ser superado, empresas fechando, o modelo do home office, né? E agora a volta que vem de uma forma híbrida, né? Que vem com uma série de mudanças. A gente chega em alguns lugares e não reconhece algumas atividades, algumas coisas, empresas diminuindo um terço, um décimo, né? Então, o que fazer, né? O que o líder vai fazer em cada uma dessas situações quando há essa mudança de cenário tão grande?
Então, a E aí questão que de entra a se coragem, né, que eu adaptar, falei, né? né? Como Você é tem que que ter é? uma coragem muito. Aí entra a questão da Exatamente. coragem. Eu falei, A você tem que ter uma coragem, coragem muito grande. Porque sim, assim, de repente o formato que você trabalhava funcionava até antes da pandemia. E sim. agora não funciona mais, né? Agora tem que se adaptar a essa realidade nova. E aí está cada vez mais juntos, a sua equipe, aos membros, rever objetivos, ter clareza, né? Para conseguir fazer com que os colaboradores estejam enganjados, confiantes, né? Sim. Para conseguir ir jogando o jogo, né? E você, Tuti? É, Eu é, tô achando que o Tuti hoje está tão filosófico, Renise, você não acha? Ele tá Isso é uma delícia, reflexivo, ele é filosófico, né? ele tá mas E esse, olha só reflexivo. que eu gosto muito. Eu gosto muito desse tema. Deixa eu dar um beijo para Luciana, para Graziele, para o IPP Consultoria, meu amigo Israel, consultor lá de São José dos Campos, e da Fábrica do Box, que entrou agora. Isso que vocês estavam falando, né, de novo me remete à complexidade dos tempos e também do ser humano. E uma coisa que eu demorei para aprender como líder é que eu sempre achava assim, o líder tem que ter a resposta para tudo. Né? Então, a gente aprendeu assim, né? Era vergonhoso, por exemplo, você falar não sei. Então, o que acontece, acontecia e ainda acontece uma espécie de mistificação, sabe? Sabe que nem aquele cara que finge que está recebendo uma entidade, porque todo mundo está recebendo, ou diz que está recebendo, ele também tem que receber. Então, ele não tem uma resposta, mas ele dá uma resposta, porque o chefe tem que ter essa resposta. E, no entanto, não, o que a gente aprende hoje é que cada vez menos a gente está numa liderança verticalizada e mais na horizontalizada, ou seja, a gente está mais se colocando no mesmo nível, e o líder mesmo, o esperto, inclusive, eu diria, porque ele não tem condições de saber tudo, nem de ver tudo, então o líder realmente inteligente, humano, sensível e empático, como você disse, ele chama para si as pessoas, inclusive na hora de construir uma solução. Né? Ele Uhum. ouve, ele abre. O que você pensa? Vamos fazer uma reunião, vamos fazer aqui um brainstorm. O que você acha? A menina do café, eu acho que eu já citei isso aqui, já dei treinamento numa empresa em que a menina do café, que é amiga minha até hoje, ela tinha umas tiradas incríveis, porque ela conhecia a organização de um ponto de vista que o gerentão lá, que era o dono, não conhecia. Né? Só que se a pessoa que está na posição do líder, lembremos, cargo nós estamos, né? Podemos perder. Líder nós somos ou não em determinadas situações, né? Então, se a pessoa que está no cargo de gerente não abrisse a possibilidade da menina do café falar, e se ela não se sentisse respeitada, acolhida, valorizada como ser humano, ela poderia até falar assim, quer saber? Ele que ganha para ser gerente, problema dele. E isso Problema dele. acontece todos os dias. Né? Então a gente o líder mesmo traz a equipe junto. Tem a hora que ele tem que dar uma de Bernardinho, como você falou, tem que dar aquela bronca, tem que falar, porra, essa bola, cacete, você não pode mais perder uma. Tem, mas tem a hora de chamar e conversar e fazer aquele discurso e ouvir, como é que foi para você, o que você sentiu, você tem alguma sugestão, né? E assim vai, né? Não quero me estender, então vamos lá, vocês. o Tuti Esse falou tema é alguns empolgante, né? O Tuti falou alguns nomes, Ari, aí dá licença de eu citar o restante. A Neide Costa está aí com a gente, o Damião entrou, a Silvia, a Tânia, achei, acho que ela estava Doutora procurando. Tânia Mara. A Tânia Mara, Maria Aparecida Rios, né? Então tem um monte de gente legal entrando. A Neide colocou amigo aquele que quer andar junto, mesmo nas lutas difíceis do outro, né? E o líder tentar entender isso, né? A Cecília, a Marcilene, a Lê, Samanta, estou vendo a Maifai, Eduardo, Cris, Silvana, um monte de gente legal, Sandra Mara, e eu estou vendo a Alessandra, que tem um tempão que ela nos segue, né? E a gente não tinha encontrado ela, acho que a Alessandra, que é de Portugal, né? Tem a de Curitiba.
Patrícia, a Flávia, então muita gente Ô Renise, na verdade seguindo. eu tava até falando pro Tuti na hora que você caiu lá a linha, que na verdade nós já estávamos um tempo sem fazer nossa live, e ainda Sim, mais no meu perfil, né? A gente estava meio distante aí por conta de. A gente combinou, claro, porque estava no lançamento do Líder Eficaz, tudo, e aí você teve uma série de compromissos, agendas, e nós também, né, temos vários outros compromissos, e aí a gente conseguiu se alinhar para fazer hoje também. E vamos combinar que deu tudo errado, né? Porque aí a gente teve um monte de coisas que você podíamos vivo com a justificar. TV. Então a gente poderia justificar assim, vamos cancelar, né? Vamos desmarcar. Mas aí o líder, e aí por isso que eu estou citando isso, não para vitimizar, mas o líder, ele faz o que tem que fazer. E aí o resultado é assim, olha, eu preciso entregar algo. Então, assim, eu vejo às vezes as pessoas, não, porque eu fiquei doente, ou então, poxa, eu tenho um problema, pô, eu tô sem computador, tal. Não Desculpa não existe, né? falta, né? Não existe, é. Então, assim, você vai querer fazer um negócio? Vai. Então, assume um compromisso. Você assumiu um compromisso? Por isso que eu sempre falo, se você precisar de algo importante, peça para alguém ocupado. Não é assim? Porque É se isso. você pegar uma pessoa que não faz absolutamente nada e essa pessoa esquecer de fazer a coisa, já é normal para ela, né? Agora, você pega uma pessoa ocupada, ela dificilmente vai te deixar na mão. E essa que é a diferença do líder, porque o líder sempre está à disposição dos seus liderados. Não importa se é na vida pessoal, se é na vida profissional. Por quê? Porque independente de você fazer 10 coisas ao mesmo tempo, que aí é a brincadeira que sempre fazem comigo, poxa, como que você consegue, né? A Renise estava no final de semana comigo, a gente estava em treinamento, e aí quando chegou 11 horas da noite, eu falei, agora eu vou ter que fazer uma meditação lá com o Roberto Debski, né? Aí a gente, no meio de um treinamento, de uma imersão, a gente foi lá fazer, inclusive com a participação das pessoas lá no presencial, tudo. Então, assim, arruma tempo, arruma oportunidade para fazer. E quando não quer fazer, tudo é desculpa para não fazer. A verdade é essa. Então, uma das características que eu vejo quando a gente pega aí Maxwell, pega a Steve Covey, todos os caras que falam de liderança, e lá atrás, na Napoleon Hill e Mastermind, aqueles conceitos todos de liderança, vem a ideia que, assim, o líder é realizador. Assim, você tem um bom planejamento, tem criatividade, tem inovação, então tem várias competências que a gente poderia colocar no escopo de um líder, mas se o líder não realizar, ele não é um líder. O líder faz acontecer. E aí a diferença do líder fazer acontecer para aquele líder que sempre fica arrumando desculpas é que efetivamente ele dá exemplo e mau exemplo. Porque as pessoas não fazem também falar, para que eu vou fazer? Esse cara também não faz. E aí um empurra com a barriga, um finge que está chefiando, o outro finge que está chefiado, e está tudo certo. Não é isso? É, Exato. é, é exatamente isso. E voltando à complexidade, hoje a coisa está mais complexa ainda, porque se antes ele tinha que fazer acontecer, ele continua tendo que fazer acontecer. A diferença é que antes o resultado imediato bastava, né? E hoje busca-se um resultado sustentável. Então, Sim. aquele líder que chega numa equipe, como nós já vimos várias vezes, chega batendo a mão na mesa e gritando alto e mexendo nas cadeiras, muda tudo e não respeita ninguém, não quer saber da cultura do lugar, nem do que... Ele consegue um resultado, mas não sustentável, né? Então, no Exato. curto prazo, mas não tem médio e longo, às vezes. E como disse a Laís aí, a Laís Caran, escreveu aí, líderes, exemplo, que influenciam até os que não são diretamente ligados a eles. Sim. Pelo exemplo, essa questão do exemplo faz parte dessa nova complexidade, porque antes, se você ficava na sala fechada e tomava decisões e todo mundo obedecia, se a palavra era obedecer, hoje a palavra é seguir, admirar, ser influenciado, e eu não admiro nem me influencia quem dá um exemplo contrário àquele que ele fala. Uhum. Se ele fala uma coisa e faz outra, eu não vou seguir. Ou se ele simplesmente me desrespeita, esse exemplo de desrespeito também tira minha vontade de me engajar, né? Então, o líder, ou aquele que pretende ser líder, né, ele tem que ter isso muito claro, ele tem que cuidar dessa arte que é fazer acontecer, lembrando que isso tem que ser de uma maneira sustentável, e para ser sustentável, ele tem que considerar as necessidades da empresa, da
pessoa, né, das pessoas, da comunidade, do mundo, né, porque aí entra naquela história do Ikigai, né, o que ele está fazendo tem que ter alguma utilidade para o mundo, para que alguém queira comprar aquilo. Então, é uma visão, acho que a gente poderia falar que o líder tem que ter hoje uma visão sistêmica, não é? Muito, muito. Com certeza. Renise, por favor. Dentro dessa visão sistêmica, né, que ele vai abranger todos os aspectos, tudo que a gente vem falando desde o início dessa. E eu gostei muito da colocação que o Ed fez a respeito de todas as competências que o líder tem que ter. Mas se ele não realizar, não adianta, né? Então, acho que tem muito a ver com a questão da missão de liderar. Quando ele tem esse propósito dentro dele, quando ele está com isso bem desenvolvido, então ele vai conseguir, e aí misturando com o Tuti, trazer a equipe para si, ouvir a equipe, né? Envolvê-la, motivá-la, né? E aí realmente chegar aos resultados. Ele não pode ter uma visão que a gente chama de limitada. Se ele se prender só aos problemas que ele está vivendo no dia, as ameaças, né? O que está ali, ele não vai conseguir atuar. Aquilo que vem acontecendo, ele vai descobrir formas de fazer apesar daquilo ou junto. Né? Não importa a situação que você que está aí conosco está vivendo, o importante é ver a melhor solução. E isso, vendo junto com a equipe, com certeza vai ter um bom resultado. E Tuti, quando eu falo essa questão da coragem, né, que eu trago lá do Paul Adler, dá uma referência, essa coragem ela é muito mais abrangente, né, e tem a ver com essa questão da visão sistêmica também, porque às vezes a gente vai encontrar desafios e que muitas vezes a gente vai estar com o friozinho na barriga, né? Eu falava muito com a Ronange no final de semana, com a equipe que a gente estava fazendo o treinamento, e assim, a gente tem uma responsabilidade muito grande, que é tocar nas pessoas que estão aqui com a gente, e elas estão contando com a gente. E aí, assim, você pode ter medo, mas vai ter que fazer com medo. E aí, às vezes, essa coragem não é uma coragem no sentido de, olha, eu sou forte. Não, às vezes você pode estar com medo, mas mesmo assim você vai fazer, que é aquela coisa de realizar. Então, um líder que realiza não significa que ele não tenha medo, mas ele tem coragem suficiente para realizar o que é fundamental, o que é necessário para entregar. Eu, por exemplo, eu fico pensando quantas vezes eu não me deparei em situações que eu penso assim, como que eu vou me livrar disso? Como que eu vou passar por esse desafio, um grande desafio? E depois de um tempo, quando eu passo, eu fico pensando, nossa, como aquilo lá me engrandeceu. Sabe, eu passo às vezes por imersões que quando termino eu fico assim, meu Deus, sério mesmo que eu fiz isso? Que bacana! E aí, esse resultado que vem depois tem a ver com essa coragem que você colocou lá mesmo quando você está com um friozinho na barriga, não é? Vai comer. Sim, aliás, coragem é isso, né? Coragem não é ausência de medo. Né? Fala, Rê, desculpa. Não, é tá isso. Com um gapzinho. Perfeito. E assim, outra questão é ser transparente, né? Saber que a situação está favorável, está difícil, né? Tem que ser transparente, ter clareza daquela situação. Então, tá sempre, nada vai te parar, nada vai quebrar esse elo que você tem com a sua equipe. Quando você consegue ser transparente, quando você consegue usar a coragem junto com a clareza, né? Junto com a compaixão, o humanismo, quando a gente vai sendo autêntico naquilo, vai misturando uma série de coisas que a gente vem falando em lives anteriores, né? E quando você consegue ser você mesmo, né? E agir de forma, né? A gente sempre fala na questão do líder que ele vai ter vários papéis e em cada momento do seu dia, né? Da sua vida na empresa, ele vai usar um papel. Olha, nesse momento eu vou ter que ter a coragem de ser gestor e cobrar. Não, aqui eu vou ser mais humano, vou ser coach, vou ouvir e vou... Exato. Né? Então, eu vou me adequando à situação, seja situação de crise ou não, né? Perfeito. Gente, eu falei que a live hoje ia ser super curta, porque a gente tem tanta coisa para falar de liderança, mas ao mesmo tempo eu fico assim, pensando
se a gente fosse resumir, se a gente fosse assim ser pragmático, falar assim, afinal, liderança. O que que é liderança? Tuti, para você, o que que é liderança? Ah, eu acho que é um resumo disso tudo que você falou, que nós falamos, que é você ter a habilidade de inspirar pessoas, tendo claro, compartilhar um objetivo, né? Existe um objetivo, essa inspiração é em prol de algo, né? Para provocar ação em prol desse objetivo. E hoje eu acrescentaria um item muito importante para a gente não esquecer de falar, que é o líder, cabe a ele também, e é inevitável, e é questão de sobrevivência que ele faça isso, desenvolver as pessoas que estão sob sua liderança. Desenvolvimento humano, que é é o nosso assunto central aqui sempre, o líder hoje, ele apoia o desenvolvimento dos seus liderados, sem medo de, vou desenvolver esse cara, daqui a pouco ele vira chefe que nem eu. Não, acabamos de falar que a gente tem que estar junto, é mais horizontal o negócio, aquele negócio da sala fechada, que ninguém entrava, que você ficava fumando charuto lá, e a pessoa tinha que passar por 3 pessoas até chegar em você. Isso ficou no passado, isso aí, só se você for uma autoridade mesmo. A gente tem que desenvolver as pessoas, e o líder sensível, o líder humanizado, o líder realmente líder, voltando ao exemplo do Bernardinho, desses grandes que Ixi, nelas é falhou aqui a natural. internet para mim. Oi, Renise, estão me ouvindo? agora voltou. Então, só terminando, o líder mesmo, como no esporte, ele pega o talento natural daquele atleta e ajuda ele a aprofundar, desenvolver mais aquele talento. Ele ajuda a colocar a pessoa na posição em que ela vai render melhor, né? Não adianta eu colocar o cara que é mais baixinho no vôlei, que tem 1,90 m, mais baixo, colocar ele na rede, ele vai ficar distribuindo a bola. Na rede vai aquele baixinho de 2,20 m, né? Então, ou seja, acho que liderar é tudo isso. Tem que conhecer de pessoas, Tem que conhecer. Tuti? E você, Rê, para a gente fechar essa com pragmatismo, assim, vamos lá. Porque a gente também não pode furar o olho, porque se a gente falar muito de liderança aqui, aí a gente vai acabar furando o curso da Renise. Porque se você quiser saber mais de liderança também, você vai ter que se inscrever no Líder Eficaz, né? A gente tem que fazer só um aperitivo. Não. Tem muita coisa, muito conteúdo. É muito amplo, né? É muito. Aí a gente vai ter uma... em setembro. O líder é aquele que influencia e desenvolve as pessoas. Eu acho que trabalho essenciais. O líder é primordial ele influenciar pelo exemplo, ele desenvolver, como tu estava colocando, né? Exatamente para a pessoa chegar ao melhor dela mesma, desenvolver o potencial que ela tem, sem medo, né? De forma alguma, até para seus sucessores, até levando, né? Compartilhando, ouvindo, tocando. Esse líder que sabe fazer uma boa gestão de pessoas é o que vai longe, porque ele vai contar com a equipe junto com ele. Ele vai ter o pertencimento, vai se sentir meio dono, né? Vai estar junto, né? Estamos juntos. Perfeito. Gente, eu vou ser super grosseiro e fechar essa live. Sim, ok. Porque, de verdade, a gente não pode entrar muito em detalhes aqui. A única coisa que eu tenho para falar para você que está assistindo hoje aqui é que nós três, eu, Tuti e a Renise, estamos aprendendo cada dia que passa muito sobre liderança, não é isso? Exatamente. É isso. A Neide colocou aqui, Ari, eu amo a live de vocês três juntos. Obrigado. Sabe por quê, Neide? É porque nós três somos cara de pau. A gente vai lá e fala mesmo. Porque tem gente que fica assim, não, porque eu vou falar sobre tal coisa, vou poupar, tal. A gente vai e fala na lata mesmo. Inclusive, a gente tem que falar uma coisa que é muito importante. Você assiste nossas lives e você precisa aprender a ser líder de você mesmo também. Porque muitas pessoas
só conseguem fazer as coisas se alguém pedir, se alguém fazer. E aí essa proatividade, esse exercício de cortar essa procrastinação é muito importante. Então fica essa dica. Gostaria de agradecer a presença de vocês. A gente fez uma live bem rapidinha hoje, né? Porque, como eu falei, eu tô aqui com a agenda super complicada, a Renise também no Rio de Janeiro. Eu, de verdade, até fiquei muito mais preocupado, até fiquei muito feliz de ver a Renise, porque, de verdade, né, hoje o teu dia está bem tumultuado. Então, queria agradecer a presença de vocês e a gente, rapidamente, em breve, a gente volta a fazer nossas lives. Certo, Tuti? Melhoras para sua mãe, Rê. E para o pessoal da turma da Liderança Eficaz, sexta-feira nós temos um encontro, vamos falar sobre o ponto cego da liderança. E vai ser muito bacana, eu espero vocês lá. E Perfeito. muito obrigado pela presença a todos. Bora que dezembro lá, entre então. trazendo tudo de bom. Legal. Obrigado, gente. Renise, se cuida aí, tá bom? Qualquer coisa que precisar, a gente tá junto aqui, tá bom? Tá bom. Valeu, um abração. Até mais. Tchau. Tchau.